Este é o programa Vida Viva e nós estamos felizes demais por ter a sua companhia todas as semanas. Agora fala pra mim, quais foram os motivos que te levaram a escolher a escola em que seu filho estuda? Você escolheu por motivos financeiros, que realmente é uma coisa que pesa nos dias de hoje? Ou você escolheu porque alguma conveniência de proximidade, talvez do trabalho, ou da sua casa, ou qualquer outra conveniência? Ou você escolheu a escola que é a mais popular do momento, a que tem um ensino mais forte? Ou foi alguma outra característica de princípios? Se você tivesse que apontar quais são as características para que você pudesse escolher a escola ideal, quais seriam? Especialmente se o seu filho tivesse alguma dificuldade ou tiver alguma dificuldade para aprender? Pois é isso que nós vamos aprender no dia de hoje, no programa Vida Viva, com a professora Elaine Cobos. Obrigada por ter aceito o nosso convite, professora Elaine. Estamos realmente muito felizes por tê-la aqui. Obrigada a vocês pelo convite, Mariana, é uma honra. Hoje nós estamos com a professora Elaine Cobos, que é psicopedagoga e também orientadora educacional. A primeira pergunta que eu tenho para te fazer: como é que a gente escolhe uma escola adequada, tendo em vista que eu tenho um filho, uma filha, um adolescente que tem algum tipo de transtorno de aprendizagem? Mariana, eu diria que a escolha da escola, escolhas são difíceis, da escola claro, mais ainda. Teria que ser feita independente da criança ou adolescente ter o transtorno de aprendizagem. Então, vamos pensar, eu vou escolher a escola para o meu filho ou para a minha filha. Chegando na escola, eu aconselho as famílias não falarem do transtorno de aprendizagem, se já há um laudo, um diagnóstico, porque isso pode gerar um preconceito. Aí já a escola fala, ai não, inclusão não. E até com o professor, porque assusta, né? A dificuldade assusta. Então, a família deve procurar a escola, conhecer o projeto político-pedagógico desse colégio, saber se o colégio apresenta uma equipe multidisciplinar, com orientador educacional, psicólogo ou psicopedagoga, que possa trabalhar qualquer dificuldade. Porque a criança no contexto da escola, seja ela no Fundamental 1, no 2 ou no médio, ela pode ter dificuldade de aprendizagem, ela pode ter dificuldade de relacionamento, dificuldade para se adaptar àquele método. Então, essa escola precisa estar preparada para sanar qualquer tipo de dificuldade. Então, é um conselho que eu dou aos pais. Também observar os projetos. Então, qual projeto que a escola tem para trabalhar a dificuldade, de repente, na escrita? Na lógica, em matemática, há um processo de recuperação. Então, acho que é o mais importante da família perceber. E se a filosofia da escola está de acordo com a sua filosofia de vida. Uhum. Então, você é uma família, conhece os seus hábitos, as suas rotinas, a crença que a família tem na educação. Então, conhecendo o projeto pedagógico, ela vai fazer um balanço disso, uma reflexão. Essa escola, ela tem relação, ela corresponde à minha realidade familiar? Então, acho que é o mais importante. É obrigatório que a criança faça acompanhamento conjunto? O psicopedagogo junto com o acompanhamento multidisciplinar da escola? Ou chega um momento que você dá o laudo e libera ele para a escola para fazer as intervenções na própria escola? Quando há um transtorno de aprendizagem, a escola não trabalha o transtorno. Tá. A escola, ela auxilia a família junto aos profissionais no processo de aprendizagem desta criança. Ok. Tá? Então, isso tem uma confusão. A escola, ela não tem essa capacidade, não é ético ela, por exemplo, dizer, não, vou receber um aluno com transtorno de déficit de atenção e aqui na escola nós vamos tratar esse transtorno. Entendi. Isso não existe. Né? Suspeite, vocês pais. A escola, ela pode auxiliar, colaborar, promover situações de aprendizagem, mas ela não consegue sanar a dificuldade do transtorno de atenção sozinha, ou claro, da dislexia. Vamos supor, eu tenho um filho, uma filha que tem transtorno de aprendizagem, passei por um profissional habilitado que me deu um diagnóstico correto, um laudo e umas recomendações para a escola. Levei para a escola, mas pode haver, eu não sei, você vai me dizer se isso é frequente ou não. Se existe uma resistência, muitas vezes, da escola em aceitar o tratamento proposto, e se isso acontece, se é frequente ou não, como é que eu devo proceder? Pode haver resistência, sim. Isso vai depender do colégio e se os profissionais foram capacitados para lidar com o transtorno.
Então, o que eu aconselho os pais é procurar uma ajuda da própria profissional. Então, eu sou psicopedagoga, por exemplo, eu costumo ir à escola. Então, conversar com a orientadora educacional, com os professores, passar orientações, sugestões de trabalho. A própria profissional vai sentir se aquele colégio está resistente. Ah, ok. Porque, às vezes, esse olhar da família pode ser um pouco de medo, né, a expectativa acima da média. Então, pode se confundir um pouco a família, a questão emocional, com o que realmente está acontecendo. É uma visão, às vezes, um pouquinho deturpada, né? Sim, a situação é difícil para a família. Porque eu estou dentro dela, claro. Está dentro dela. E o medo da família, do filho, a filha não serem aceitos, deles não aprenderem. Então, a escola, ela tem, sim, por lei, obrigação de dar assistência a essa criança e esse adolescente. Como ela vai fazer, vai depender do projeto político-pedagógico, tem que estar, isso também é bem explicadinho no regimento da escola. Então, uma outra dica aos pais, peçam para ler o regimento da escola, porque no regimento precisa constar projeto de inclusão ou projeto para necessidades especiais. Então, muitas vezes a família não tem esse conhecimento, a criança vai estudar num colégio que não há isto escrito na lei da escola, vamos pensar assim, que o regimento é a lei da escola. Tá. Então, isso já é um sinal que pode ser negativo se a escola não fala sobre isso, não pensa sobre isso. E eu queria que você me dissesse, assim, brevemente, claro que você não vai conseguir falar tudo aqui no tempo que a gente tem, mas que tipo de intervenções você sugere? São provas diferentes? Como é, então? Você pode pegar, talvez, algum exemplo, porque eu sei que cada transtorno é diferente, mas se você puder pegar alguns exemplos e falar, ó, para tal transtorno a gente tenta trabalhar dessa forma, umas sugestões de como você lida com isso. A minha linha de trabalho, eu acredito que nós temos que mudar o mundo para essa criança ou esse adolescente. Acho que o principal objetivo da terapia, da psicopedagoga ou dos profissionais que vão trabalhar é a resiliência. Então, ensinar esse adolescente a se adaptar à escola que ele está. Cada caso, Mariana, vai exigir uma intervenção. Ok. Eu sempre trabalho numa linha da criança conseguir fazer, por exemplo, a prova junto com os colegas. Principalmente a mesma prova? A mesma prova. É uma opinião do meu pessoal, trabalho. Eu entendi. Por exemplo, adolescente. O adolescente, eu já trabalhei em contextos onde as profissionais exigiam prova oral, por exemplo, para uma criança que tem dislexia. Cada caso, volto a ressaltar, é um caso. Explica para quem está nos assistindo o que seria brevemente a dislexia, para ele entender qual é a dificuldade. A dislexia é um transtorno onde a criança ela apresenta dificuldade na leitura e na escrita. Ok. Tá? Em termos gerais. Então, aí você estava falando que uma criança que é disléxica e vai ser submetida a uma prova oral. Sim, de repente pode ter uma indicação do profissional para uma prova oral. Tá. Pelo amor, eu não estou aqui julgando ou dizendo que é certo ou errado. A minha linha de trabalho é favorecer que essa criança treine a sua dificuldade. Certo. Então, por exemplo, a prova oral. Se ela tem dificuldade de escrever e ler, qual é o único espaço que ela pode treinar isso? A escola. Uhum. Então, eu já trabalhei em alguns projetos onde esse adolescente faz a prova normal com o grupo e a escola promove outras atividades para, por exemplo, contemplar a nota. Se a preocupação maior é nota, que não deve ser. Né? A preocupação a preocupação deve estar na aprendizagem. Guarda isso aí que a gente vai voltar nesse assunto. O que eu já acompanhei é muito mais rico e valoriza esse jovem, essa criança, quando ela participa com o grupo da prova e outras estratégias são dadas a ela para aproveitamento. Então, eu já tive um aluno que é muito querido, ele no 6º ano tinha dislexia. Então, teve aquela questão da família, uma escola exigente, que promove uma educação para as melhores universidades. Então, esse aluno deve continuar, não deve continuar na escola, faz a prova junto com o grupo. Então, nós traçamos um projeto e esse aluno, ele terminou o 3º ano do ensino médio, entrou numa excelente universidade. Esses dias eu recebi um e-mail da família. Então, eu acho que isso que é gratificante, você preparar esse adolescente para a vida.
Claro. Porque o mundo não vai mudar para ele. por causa dele. Né? E hoje ele conseguiu agora entrar no vestibular, no sonho, né, do curso que ele queria na universidade. Então, acho que isso que é gratificante. Claro. Então, eu acredito, claro, que cada situação ela precisa ser analisada com cuidado. É lógico. E ter profissionais adequados para fazer a intervenção. Porque o cérebro, Mariana, ele é plástico, ao pensar entre aspas. Claro, né? Ele tem uma capacidade de se... Adaptação. Adaptação. Né? Então, com estratégias adequadas em um trabalho, essas crianças aprendem como as outras. E você mencionou uma coisa que eu achei importantíssima. A questão do início precoce, né? Quanto mais precocemente a gente inicia, né? Quanto mais cedo a gente inicia o tratamento, sim, menos dano esse adolescente terá, né? Por exemplo, na época da alfabetização, claro que é um processo, mas algumas situações, se a família junto à escola perceber essa dificuldade de leitura, de escrita, de interpretação, encaminhar e fazer um trabalho precoce, quando chegar no Fundamental 2, essa criança não vai sofrer, porque ela já vai criando estratégias para lidar com a dificuldade. Olha que interessante. E esse exemplo que você mencionou valeria para descalculia, valeria para o hiperativo, faça a prova, faça as atividades com o grupo e, se preciso, alguma complementação. Sim, eu acredito nesse caminho. Agora, quero te perguntar da tal nota. Se é verdade, você mencionou que a nota não é a melhor maneira de fazer uma avaliação do que está acontecendo, né, da situação, se houve ou não houve aprendizagem. Então, como eu deveria avaliar? Ou como pai que tem uma criança com algum transtorno de aprendizagem deve avaliar, deve proceder com relação à avaliação? Tá. Nota. Nosso país, ele tem na Constituição a nota. Então, eu não posso descartar a nota, porque ela vai no final me dar a reprova ou a aprovação. É angustiante, né? Mas vamos falar de uma criança que tem a dislexia, uma descalculia, um transtorno de déficit de atenção, uma hiperatividade, ou seja, um transtorno de aprendizagem. A família não pode criar uma expectativa muito alta em relação a essa criança. Então, por exemplo, esperar uma nota 9, um 10. Então, isso também tem que ser pensado. Algumas escolas são mais exigentes em relação ao nível de avaliação, em relação aos rankings do Enem. Uhum. Então, a família, ela vai ficar tranquila em fazer um acompanhamento com seu filho ou sua filha e não esperar um resultado, assim, 9, um 10. Então, eu acho que depende muito mais da família. A expectativa, né, que se cria. Que se cria em cima dessa nota. Ou a família vai entender que é uma escola exigente, mais difícil, e que essa criança, esse adolescente, não vai atingir esse 9, 10, falando de medida de nota, mas está aprendendo. Então, como é que eu sei que ela está aprendendo? Pelo dia a dia, a leitura, o vocabulário, as interpretações. Eu acho que você vai ser mãe, você vai percebendo. E acho que a outra dica é essa, da família participar desse processo educacional, se interessar pelas coisas da escola, conversar com seu filho sobre história, levar a um museu, levar a um teatro, a livrarias. Então, nesse contexto, nessa dinâmica onde a família participa do processo de aprendizagem, ela vai perceber, né, numa conta matemática, numa situação problema, se essa criança está absorvendo essa aprendizagem. Entendi. Ao contrário, se perceber que está tendo muito sofrimento, então estou naquela escola, às vezes acontece, já me deparei com situações que estar naquele colégio significava um status familiar. Então, aquela coisa de família. Todos estudaram, né? O pai estudou, lá, o avô estudou. Todos os vizinhos estão estudando, né? O condomínio inteiro estuda. Então, o irmão estuda, o primo. Então, precisa tomar esse cuidado. É um status. A criança está infeliz, né, na escola, ela não está aprendendo nada no colégio, aí é um sinal da gente repensar ao colégio. Junto com a profissional, junto com essa criança também. Ficou claro. Agora eu quero dar um recadinho para você que está assistindo o programa Vida Viva e tem um filho que tem algum tipo de transtorno de aprendizagem. Nós estamos falando sobre todas as questões que envolvem o tratamento dessa criança ou desse adolescente. Como agir na família, como é o tratamento, como é a escola ideal. Fica com a gente que ainda tem mais para a gente conversar sobre esse assunto. E também quero te convidar
para curtir a nossa página nas nossas redes sociais, no Facebook, para mandar e-mail para nós com a sua sugestão de pergunta ou sugestão de pauta. Nós queremos ouvir você. E se você escrever para nós e mandar o seu endereço, lógico, nós vamos te mandar um presente. Esse livro aqui, ó, Viva com Esperança. Nós falamos todas as semanas aqui que nós desejamos que você tenha qualidade de vida. E esse livro fala justamente sobre isso. Escreva para nós e você vai ganhar esse presente. Bem, agora nós vamos falar um pouco sobre o tratamento. A Ritalina é de verdade o bote salva-vidas? Ela é obrigatória? Como é que a gente interpreta essa questão da medicação frente ao tratamento de uma criança ou adolescente que tem transtorno de aprendizagem? Boa pergunta, não é? Então, preciso tomar muito cuidado. Não é todo o transtorno que vai ser necessário uma medicação. Tá. A Ritalina, o Concerta e alguns outros, né? E outros medicamentos, eles são utilizados principalmente para o transtorno de déficit de atenção ou a hiperatividade. Nem sempre, porque a criança apresenta um transtorno de déficit de atenção, que ela precisa do remédio, da medicação. Então, para a família ficar mais tranquila, é necessário consultar um médico, porque nem a psicopedagoga, nem a psicóloga, nem o professor são profissionais capacitados para indicar um remédio. Você Claro. é médica, sabe disso. Outra situação importante é dizer assim, eu tomei a Ritalina, então eu fui até o neurologista, o psiquiatra, realmente houve a necessidade da medicação, então os pais ficam assustados. Há um medo com a medicação e realmente tem que ter o medo, sim. Mas a medicação sozinha, Mariana, não tem resultado. O aluno que tem, a pessoa, né, que tem o indivíduo, seja criança, adolescente, o transtorno de déficit de atenção, ele precisa de acompanhamento, porque a terapia vai ajudá-lo a desenvolver estratégias para lidar com as dificuldades. Exato. Que só a medicação por si só não é suficiente. A gente vê uma analogia com depressão, eu vejo muito isso na prática clínica. Às vezes a gente pensa que tomar um antidepressivo resolve todos os problemas e não é verdade. Precisa que haja a necessidade de um acompanhamento, um tratamento de terapia mesmo em conjunto. E o mesmo se podemos então fazer essa analogia para o transtorno de aprendizagem, Sim, né? porque a criança, o adolescente precisa superar essa dificuldade. E a medicação ela pode ser confortável num primeiro momento. Entendi. Mas o indivíduo para de tomar medicação, todos os sintomas voltam a surgir. Podemos dizer, então, vamos entender que a medicação seria um complemento, mas a base do tratamento é terapia. É o acompanhamento multidisciplinar, digamos assim. Sim, vou te dar um exemplo. Tá. Eu tive uma criança, uma adolescente já, no 6º ano, uma vez, e todas as características, os sintomas, tanto na fala da família, do professor, até no meu olhar, poderíamos dizer, essa menina é hiperativa. Tá. Então, imagine uma pré-adolescente que não para quieta. Tá. Encaminhei, na ocasião, eu estava atuando apenas como orientadora educacional no colégio, encaminhei a uma profissional. Certo. Depois de umas 2 sessões, eu sempre entro em contato, então também é muito importante a parceria escola com as profissionais. E essa colega disse, Elaine, eu vejo uma hiperativa. Então, tem todo o sintoma de ser uma criança hiperativa. Então, ela fez um trabalho com essa criança, vamos dizer, uma pré-adolescente, e a família. Depois de 6 meses, Mariana, nós voltamos a falar sobre esta aluna, e a profissional disse, Elaine, não é a aluna que é hiperativa, a família que tem problemas. Porque os pais estavam passando por uma separação. Então, isso estava gerando nessa menina uma agitação muito grande. Claro. Então, qual que é o risco? Às vezes, se a família procurar um neurologista, um psiquiatra, com todo respeito, claro, né, e dependendo dos profissionais também, mas tem que ter este olhar, e relatar o sintoma é muito parecido com uma hiperatividade. Então, imagine medicar uma criança, um adolescente, apenas através de um olhar pelo sintoma. Então, eu posso estar cometendo um erro. Mas agora você me deixou uma dúvida aqui, que talvez seja a dúvida de quem nos assiste. Que profissional, então, eu devo procurar primeiro? Como é que eu faço para que eu possa ajudar o meu filho, ou procuro todos de início? Quem que encaminha? Como é que é essa questão aí? Tá. Bom, se eu tiver uma criança falando errado,
vou pensar, trocando sílabas, eu já posso encaminhar diretamente ou procurar uma fono. Tá. Isso é uma coisa tranquila. Até dá para entender mais facilmente. Entender. Mas se eu não conseguir perceber os motivos que levam à dificuldade de aprendizagem, eu sempre, quando orientador educacional, encaminho para a psicopedagoga. Né? O que é a psicopedagoga? Porque a psicopedagoga não é uma profissional muito conhecida no Brasil. É verdade. A psicopedagoga, ela estuda a forma que o indivíduo aprende. Então, como que esse cérebro aprende, relacionando a parte cognitiva, a parte emocional e os fatores externos também. E ela seria faria a função de encaminhamento se neuro precisa, se psicólogo precisa. Sim, porque a psicopedagoga ela faz uma avaliação e descarta as possibilidades. Entendi. Então, se ela perceber que é uma dificuldade de aprendizagem, ela vai atuar. Tá, joia. Caso ela desconfie de algo a mais, ela vai saber qual profissional encaminhar. Tá, joia. Agora eu gostaria que você deixasse só uma mensagem final, um recadinho para as pessoas que estão nos assistindo hoje. Sim. Eu gostaria de dizer aos pais que brinquem mais com seus filhos. A brincadeira, a parte lúdica, ela pode evitar muitos dos transtornos de aprendizagem. Então, essa vai a dica. Foi realmente um prazer ter você aqui conosco no programa Vida Viva e aprendemos muito e estamos certos de que você vai voltar para nos ensinar mais coisas sobre o processo de aprendizagem, viu, professora? Será uma honra, Mariana, conte comigo. Ah, com certeza contarei. E agora eu gostaria de compartilhar com você um pensamento que estava aqui na minha cabeça enquanto a gente conversava. É um texto, na verdade é um texto da Bíblia, que está em Romanos capítulo 7, versículos 18 e 19. E diz assim, ó. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Por que eu pensei nesse texto? Parece que o apóstolo Paulo, que foi quem escreveu, né? Tinha também uma certa dificuldade de aprender algumas coisas. E eu pensei se eu mesma também não tenho alguns distúrbios de aprendizagem. Se a gente pensar que Cristo é o nosso mestre, nós somos seus alunos, que devemos aprender dele, a gente tem dificuldade de aprender muitas vezes a perdoar, a gente tem dificuldade de aprender a falar a verdade, custe o que custar, a gente tem dificuldade de aprender a ser manso, tantas outras coisas. Então você e eu também precisamos de uma escola para corrigir nossos distúrbios de aprendizagem espiritual. E que escola seria essa? A igreja. Por isso que eu quero te fazer o convite. Quero te fazer o convite de conhecer a Igreja de São Caetano. Se para você que está aqui pertinho, venha nos conhecer. Agora, se a Igreja de São Caetano é longe para você, existem outras igrejas e você pode acessar o site que a gente sempre mostra aqui, Encontre uma Igreja, e você vai encontrar um endereço que seja mais próximo da sua casa. Mas a mensagem é, se você pensa que conhecer uma igreja ou frequentar uma igreja é uma coisa que não está nas suas prioridades, é alguma coisa que até fora de moda ou alguma coisa que não é necessário para você, eu gostaria de dizer, aqui existem pessoas que estão aprendendo, que têm as mesmas dificuldades que você e que desejam viver melhor, desejam ter melhores relacionamentos com sua família, no seu trabalho, com seus amigos, desejam ter mais saúde. E mais do que isso, aqui a gente vai aprender um pouco mais sobre o nosso mestre. Nós vamos fazer o que ele pediu. Aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso para vossas almas. É isso que a gente quer no fundo, não é verdade? Então, eu espero por você. Eu agradeço demais a sua companhia de todas as semanas e desejo que você tenha mais uma semana abençoada e espero você no próximo programa. Fique agora com uma mensagem que foi totalmente preparada com muito carinho para você. Muito obrigado, Mari, pelas informações importantes que tivemos, grandes informações para a nossa vida, para o nosso ser. E hoje, nesta parte espiritual, eu desejo falar sobre a alegria. E eu quero iniciar fazendo uma pergunta a você. Você é uma pessoa alegre? Você tem alegria na sua vida? Provavelmente você vai me responder que tem alegria. Tem alegria porque mesmo o país vivendo em crise, você tem dinheiro, você tem fama, você tem respeito, você é amado. Esse é um tipo de alegria.
Ou então você dirá, olha, eu não tenho alegria, estou vivendo circunstâncias difíceis na vida. Entretanto, eu quero dizer a você neste momento que esse tipo de alegria tem hora marcada. A hora que começa e a hora que termina. Esta é uma alegria superficial, é uma alegria passageira. Mas o que a Bíblia nos fala a respeito da grande alegria? Que tipo de alegria a palavra de Deus nos traz e nos apresenta? Eu quero abrir a palavra de Deus contigo, lá em Filipenses capítulo 4, o verso 4. A Bíblia nos diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. O que o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui? Que lições preciosas nós temos para a nossa vida? O apóstolo Paulo, ele apresenta aqui pelo menos 3 lições preciosas para o nosso ser. 3 lições para a sua vida, para a minha vida. E qual a primeira lição que a Bíblia nos apresenta? A primeira lição é que a alegria é absolutamente possível. Veja o que diz o texto bíblico: alegrai-vos. Paulo aqui não está dando uma sugestão, Paulo não está dando um conselho, Paulo está dizendo que é imperativo. A alegria, ela é concreta na nossa vida, ela está diante de nós e ela é possível para o nosso ser. Se ela é possível para o nosso ser, nós temos que viver baseado na alegria. E como viver baseado na alegria? A palavra de Deus nos dá esta direção. A Bíblia nos ensina que o cristianismo é alegria, porque o cristianismo está baseado em Jesus Cristo. E Jesus Cristo é alegria, o Evangelho é alegria. É um contrassenso. Uma pessoa que se diz cristã não viver alegre, porque Jesus nos traz alegria. Uma segunda lição que nós temos nesse texto bíblico é que a alegria independe das circunstâncias. Veja o que diz a palavra de Deus: alegrai-vos sempre. O que o apóstolo Paulo está nos dizendo aqui, que a alegria ela é ultra circunstancial. Ela não depende das circunstâncias humanas. Ela não depende das situações humanas. A alegria faz parte do nosso ser. Isso significa que nós podemos ter momentos terríveis na vida, momentos difíceis na vida, mas podemos ser pessoas alegres. Quando o apóstolo Paulo escreveu esse texto, ele não estava em um hotel de 5 estrelas em Roma. O apóstolo Paulo, ele estava preso, acorrentado, maltratado, com as marcas da injustiça no seu corpo, açoitado pelos soldados romanos. O que a palavra de Deus está nos dizendo é que a alegria em Deus, ela vem em qualquer momento e ela precisa estar presente em qualquer momento da nossa vida. Uma terceira lição que a palavra de Deus nos diz é que a alegria ela está centrada em Jesus Cristo. Veja o que diz a palavra: alegrai-vos sempre no Senhor. Querido, só conhece a verdadeira alegria quem conhece Jesus Cristo. E por quê? Porque Jesus é o nosso elemento catalisador. Jesus é o centro da nossa vida. Jesus é Ele que nos traz alegria. E a alegria na Bíblia é uma pessoa, é Jesus Cristo. Então, querido, entregue a sua vida a Jesus, coloque a sua vida nas mãos do Senhor e você terá alegria na sua alma, não esta alegria passageira, não esta alegria que tem hora marcada, mas você terá uma alegria para toda a vida, para todo ser. Por isso, meu querido, chegou a hora de você entregar a sua vida ao Salvador e você será uma pessoa alegre. Entregue e conhecerá o Salvador. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que a graça de Deus esteja contigo. Um grande abraço e até a próxima.